Pessoal, beleza? Hoje chegou o dia da gente analisar a seleção da França, comandada por Didier Deschamps, vinda de duas finais consecutivas de Copa do Mundo, campeã em 2018, vice-campeã em 2022, perdendo a final de forma dramática para a Argentina nas penalidades, mas teve muita chance de ganhar o jogo, inclusive na prorrogação. Para quem se lembra da defesa histórica, né, do goleiro da Argentina, do Dibu Martins, naquela finalização do Kolo Muani, né? Então a França com certeza manteve muito daquela base de 2022 e com algumas revelações aí, como por exemplo o Olise, que é o ponta direita aí do Bayern de Munique, com certeza aí entre os 5 melhores jogadores da temporada europeia nesse ano, né, nessa temporada. E com certeza aí no papel a França tem um dos melhores elencos da Copa, principalmente na fase ofensiva. E eu considero a França como a Espanha as duas grandes favoritas a conquistar a Copa, porque tem muita qualidade, principalmente na frente, e um modelo de jogo muito bem assimilado. Já são aí 14 anos, né, de sendo comandado pelo mesmo treinador, Didier Deschamps. Ele entrou comandando a seleção depois da Euro de 2012, então já são aí 14 anos, muita história, jogadores já com muita confiança no trabalho do treinador, modelo de jogo muito bem assimilado, muito bem desenvolvido. Então a gente vai passar aqui a escalação, os 11 iniciais e prováveis 11 iniciais aí, né? Vamos falar posição por posição, depois vamos falar uma interessante variação que o Deschamps pode fazer nessa seleção para potencializar o futebol do Mbappé, certo? E vamos mostrar como que a França se defende. A gente vai ver que a França, mesmo tendo tanta qualidade, não é uma seleção que fica totalmente confortável se defendendo sem a bola, né? Para esperar para poder acionar essa qualidade ofensiva que tem. Então vamos lá, posição por posição, começando do goleiro, Maignan, né? Maignan, do Milan, aqui uma unanimidade, sem problemas, né? A linha de 4 defensores muito sólida, começando pela direita, Jules Koundé do Barcelona, que é um zagueiro que faz a lateral direita, porque a gente vai ver que normalmente é o cara que fica mais participando de uma saída de 3 aí junto com os outros 2 zagueiros, fica mais ali do lado direito, não um lateral que apoia. Dupla de zaga, fortíssima. Saliba, com certeza, um dos melhores zagueiros hoje aí da atualidade do futebol mundial, vice-campeão da Champions com o Arsenal, e o zagueiro forte do combate físico, né, um pilar defensivo, e do lado dele o Pamecano do Bayern de Munique, um jogador com mais qualidade de saída de passe, de saída de bola, mas também um zagueiro mais propenso a erros, que costuma errar um pouco mais, mas também muito forte nessa agressividade, na marcação de 1 contra 1. E a França aposta muito, né, na solidez defensiva aí, principalmente desses 3 jogadores, né? Porque na lateral esquerda a gente tem o Theo Hernandes, que já não está mais nos grandes centros, já está no futebol árabe, mas deve ser o titular. Tem a sombra aí do Lucas Digne, mas o Theo Hernandes preenche muito o modelo de jogo, ocupando esse lado esquerdo que a gente vai ver, dando um pouco de amplitude por esse lado, a capacidade dele correr com a bola, né? É um jogador importante aí para a forma da equipe jogar. Dupla de volantes, Tchouaméni, do Real Madrid, muita força física, né, muita imposição física, capacidade de ganhar duelos altos e iniciar esse primeiro passo com qualidade, né, um protetor à frente da defesa aí, junto com o lateral direito, os 2 zagueiros aí formam esse pilar sólido da França. Do lado dele o Rabiot, muitas vezes contestado, né, pela crítica, enfim, porque o Deschamps confia demais nele, e é isso, é um jogador que não é, se a gente for ver, não tem tanto recurso, não é um craque, né? Não é um jogador tipo Vitinha, tipo Enzo Fernandes, se a gente for falar de seleções que a gente analisou aqui, né, da Argentina e de Portugal, não tem a estrela aí, né, a grife do João Neves, por exemplo, mas é um jogador com muita confiança, e o que essa seleção tem mais é isso, são jogadores confiantes, que acreditam no trabalho do técnico, e isso potencializa muito mesmo jogadores que sejam um pouco mais contestados, tipo o Rabiot. A gente vê que quando ele joga, né, inclusive a gente viu isso no amistoso com o Brasil,
a capacidade que ele tem de se envolver no jogo da equipe, tanto defensivo como ofensivo, né? Isso vem do trabalho a longo prazo aí que a seleção resolveu apostar no Didier Deschamps e agora colhe frutos, né? Na frente dos dois volantes, a gente tem uma linha nessa primeira formação, uma linha de 3 meias extremamente qualificada e habilidosa, e com muita capacidade de finalização, e de movimentação, de troca de posições. Começando da direita para dentro, Olise, como eu já falei, com certeza um dos 5 melhores jogadores da temporada europeia, teve participação em 48, somando gols e assistências, participou de 48 gols em, se eu não me engano, 52 jogos com o Bayern de Munique. Assim, um número assustador, absurdo a temporada do Olise. No centro aí, se a gente for colocar como esse 10, o meia central, né? Ousmane Dembélé, bicampeão da Champions aí com o PSG, já foi bola de ouro, começou meio devagar a primeira parte da temporada, mas agora na segunda parte já foi campeão da Champions, protagonista novamente no PSG, participando aí já de mais de 30 gols nessa segunda metade de temporada. E do lado dele, outro bicampeão da Champions também, com o PSG, Désiré Doué, um jogador jovem, de muito drible, de muita capacidade de 1 contra 1, de jogar em espaço curto, o Désiré Doué é aquele jogador que chega a beirar até a irresponsabilidade, que é o cara que vai para cima, que quer desmoralizar mesmo o marcador. E na frente, como esse 9 aí, jogando com 9, mas na camisa veste a 10, né, porque é o jogador mais importante aí da equipe, Kylian Mbappé, autor de 40 gols aí na temporada europeia com o Real Madrid, e um jogador que, para atacar essa última linha, como eu já falei que a França gosta de se defender, Mbappé não ser lançado em transição para correr contra a linha de defesa adversária mais alta é praticamente imparável, né? Com certeza é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Então, essa primeira formação uma formação mais habilidosa, mais móvel que a França tem. Começando aqui, vamos lá. Como eu falei, Theo Hernandes vai sempre abrir um pouco mais o jogo pela esquerda, os zagueiros e o lateral direito, que é o Koundé, vão fazer uma saída, normalmente fazem uma saída de 3, certo? Os volantes, Tchouaméni ficando um pouco mais na frente da zaga, o Rabiot podendo se adiantar um pouco, dependendo da situação, na altura que a jogada tiver do campo. E aqui, a linha de 3 meias, com essa formação com o Mbappé de 9, tem muita qualidade, muita possibilidade de movimentação. Ou seja, o Dembélé pode ficar aberto pela direita, dar amplitude pela direita, enquanto o Olise, canhoto, né, puxa para dentro. Désiré Doué pode dar amplitude, fazer uma dobradinha aí com o Theo Hernandes, ou pode também trocar, não tem problema nenhum, eles têm capacidade de fazer isso, trocar com o Dembélé, enfim. São 3 meias /pontas aí que a gente pode falar que tem muita qualidade de movimentação. Com essa formação, acionando o Mbappé, que com essa formação fica um pouco mais fixo na frente, né, para ser abastecido, ser lançado em profundidade, enfim, uma arma, como eu falei, uma arma letal, capacidade de finalização com os 2 pés, um jogador imparável, como eu falei. E uma variação muito interessante que o Didier Deschamps pode ter nessa França é jogar com 9 fixo, né? Que a gente já vai mostrar aqui. Jogar, por exemplo, com o Marcos Thuram. Aí, normalmente, quem deve perder espaço, né, nessa hierarquia aí, provavelmente deve ser o Désiré Doué, para justamente dar mais liberdade, a gente vai mostrar aqui para o Mbappé, né? Porque o Didier Deschamps, inclusive, já falou sobre isso, como o Mbappé é mais potencializado quando ele joga com liberdade no ataque, partindo da esquerda para dentro. Então, tendo um 9, que a França perdeu o Ekitike, que inclusive jogou contra o Brasil, e foi um teste muito interessante. Ele caía pelo lado esquerdo, ele vinha compor a segunda linha de 4, marcava como um ponta pela esquerda, e quando o time tinha a posse de bola, ele virava um 9, ou pelo menos uma dupla de ataque, fixando mais os zagueiros, deixando o Mbappé mais livre para atacar da esquerda para dentro, certo? Então essa é
uma alternativa muito interessante que o Deschamps pode ter. E aí a gente continua, né? Podendo ter a troca aí do Olise, sempre o Olise, Dembélé trocando muito de posição, dando total liberdade aí para o Mbappé, atacar da esquerda para dentro em diagonal, que é o Didier, como eu falei, o Didier Deschamps falou, que é uma arma, uma função, né, no campo que potencializa demais uma posição no campo, melhor dizendo, que potencializa demais o futebol do Mbappé. Sem a bola, a França, mesmo com toda a qualidade técnica, a França não tem vergonha nenhuma de baixar suas linhas, defendendo um bloco baixo. Ó, aqui mostrando, né, como tá o 9 aí, o Marcos Thuram. O Marcos Thuram vai vir voltando, compondo aqui a segunda linha de 4. Olise fechando a segunda linha de 4 também pelo lado direito. Marcos Thuram pela esquerda. Dembélé vai muitas vezes se juntar ali o Rabiot e o Tchouaméni para fortalecer essa pegada no meio de campo. E ele tem capacidade, condição para se tornar, inclusive, mais um meia quando o time está sem a bola, para ajudar a pressionar, tem intensidade, força física para isso, para deixar o Mbappé solto. E o Mbappé solto, a França, como eu falei, não tem o menor problema em deixar o adversário ter a bola, gostar do jogo, para quando recuperar, atacar, lançar, correr nas costas da defesa adversária. E aí você tem Mbappé, você tem Olise, você tem Dembélé, torna essa França uma equipe muito difícil de se enfrentar. Porque se deixar a França ter a bola, ela não fica tão confortável. Mas ela tem qualidade para te atacar, tem jogadores, como eu mostrei, que se movimentam demais, muita qualidade, mas também se ela deixar o adversário ter a bola, gostar do jogo, tem armas letais que podem castigar qualquer tipo de defesa numa transição ofensiva velocíssima, certo? Então, pessoal, essa é a França aí, do Didier Deschamps, do Kylian Mbappé, do Dembélé, do Olise, enfim. Tem também, a gente poderia falar aqui, Cherki no banco de reservas, enfim, Kanté, que aí seria uma opção aí por meio campo. O que não falta são opções para essa França castigar os adversários, seja com posse ou seja em transição ofensiva, jogando em contra-ataque. Certo, pessoal? Então o espaço está aberto para vocês. Com certeza aí a França é candidatíssima à final da Copa do Mundo, com certeza. Então o espaço está aberto para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem, vamos interagir com o vídeo. Um abraço, valeu, até a próxima análise, galera.